Nós vamos ao texto bíblico desta noite. Levíticos capítulo 23, versículos 15 ao 22. Nós estamos estudando sobre Jesus nas 7 festas judaicas. Então hoje nós estaremos indo para a 4ª festa. Qual que é a primeira? Páscoa. Segunda? Pães ázimos. Terceira? Primícias. E a 4ª? Pentecostes. É o que nós vamos ler agora em Levíticos capítulo 23. Está aqui na tela, tá bom? Você pode acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor: contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, isto é, o domingo, né? Desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Então, a partir do domingo, 7 semanas. 16, até o dia imediato ao 7º sábado, no domingo, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães, diga 2 pães, para serem movidos de 2 dízimas de uma efa de farinha, 2,5 kg, tá? Serão levedados, diga levedados, com fermento. Isso significa com fermento. Você lembra que eu falei que o fermento simboliza o quê? O pecado, o orgulho, a vaidade, o mal, o pecado. Só que agora, essa é uma oferta que o Senhor manda adicionar fermento. Por quê? Vamos ver isso. Levedados se cozerão, são primícias ao Senhor. Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, e 1 novilho, e 2 carneiros. Holocausto serão ao Senhor. Holocausto é uma oferta queimada, com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. 19, também oferecereis um bode, diga ixi, um bode, para oferta pelo pecado, e 2 cordeiros de 1 ano, por oferta pacífica. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor. Com os 2 cordeiros, santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. Então o sacerdote, ele movia norte, sul, leste, oeste. Para onde está o norte aqui? Para onde está o norte? Aponta. Tem gente que está desnorteada. O norte está para cá, certo? Sul e o leste. Oeste. Então o sacerdote deveria mover a oferta norte, sul, leste, oeste. E ele movia a oferta também para cima e para baixo. Por que eu estou parando para destacar isso? Porque tem significado espiritual. Ok? Qual o versículo que eu parei? Ok. 21. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. É estatuto perpétuo em todas as vossas moradas pelas vossas gerações. Então, em outras palavras, um feriado nacional. Ninguém podia trabalhar nesse dia. Ok? 22. Quando cegardes a messe é safra, lavoura. Quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo. Olha só que interessante.
nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Quantos dizem amém? Amém. Você lembra de Ruth? Que ela colhia as espigas que eles deixavam cair? É isso aqui, tá bom? Então vamos lá. Jesus e a festa de Pentecostes. Por que nós não celebramos estas festas, apesar de que algumas igrejas evangélicas celebram? Eu não acho errado celebrar, só que a minha interpretação, a minha leitura que eu faço destas festas é a seguinte: todas elas apontam de forma simbólica, alegórica, para Cristo. E na encarnação do Verbo, Cristo cumpriu tudo. Então, quando nós recebemos a Cristo, recebemos tudo o que precisávamos. Cristo cumpriu na sua carne, no seu ministério, na sua vida, todo o simbolismo, alegorismo que essas festas demonstravam. Número 2. O texto é claro quando diz que é um estatuto perpétuo dado a Israel. Eles sim deverão observar eternamente ou perpetuamente. Aí alguém pergunta: pastor, e no milênio? E na nova terra, depois do juízo final, na nova terra? É isso que Clebson de Oliveira, eu acredito, baseado em Isaías 66, de que o sistema religioso que irá governar o mundo será a lei mosaica, baseado em Isaías 66, mas isso não faz parte. Nosso texto só está dando um extra. Mas acredito que não nas mesmas características da lei mosaica, com os mesmos rituais, não. Mas a Bíblia diz, não é uma doutrina, mas é uma elucubração teológica. A palavra é bonita, né? Mas é uma invenção, né? Uma interpretação. De que na nova terra, nos novos céus, na nova terra, teremos de volta a lei mosaica com alguns aspectos. Não toda, no sentido que foi apresentada através de Moisés, mas isso é tema para um outro dia. Aí surge a pergunta que semana passada eu comecei a responder sobre a guarda do sábado. Por que nós não guardamos o sábado? Por quê? Por que nós não guardamos o sábado? Pastor, é pecado guardar o sábado? Não é pecado guardar o sábado. Agora, se você condicionar a salvação à guarda do sábado, sim, isto é uma heresia. É o que a Igreja Adventista do Sétimo Dia afirma. Que quem não guarda o sábado está violando o mandamento de Deus e, consequentemente, está em pecado e perde a salvação. Isso não é bíblico. Isso é apenas uma interpretação deles. Pastor, por que a gente não guarda o sábado? Êxodo 31, 13 diz: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis os meus sábados, porque isso é um sinal entre mim, Deus, e vós, Israel, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Uma aliança de Deus com o povo de... Está aqui igreja aqui incluído? Está aqui gentios incluído? Não, então nós estamos fora disso. Êxodo, mais um texto, eu vou dar mais alguns. Êxodo 31, 16, 17. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando nas suas gerações por aliança perpétua. Quer dizer, vai durar para sempre. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Quem está incluído na guarda do sábado? Os filhos de Israel. Ponto. Outro texto. Deuteronômio 5,15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito. Quem que foi servo escravizado no Egito? Quem? Os gentios ou Israel?
Israel. Então Deus está falando aqui com o povo de Israel. E que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa. Quem foi que Deus tirou do Egito com mão poderosa? Israel. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Quer mais? Ezequiel 20:12. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel 20:20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Pastor do céu, então por que eles interpretam assim? I don't know. Perguntar a eles. Colossenses 2:16-17. Ninguém, isso já agora no Novo Testamento, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou seja, comida que é pura, impura, comer carne de porco, carne de gavião, camarão, lagosta, que os judeus consideram tudo como comida impura. Não, deixa para o papai come. Tá bom? Então não tem isso, nós não precisamos observar isso, né? Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Está no texto. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Só mais um, em Romanos 14:5. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga igual todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro na sua própria mente. Então, eles estão dizendo, uns servem a Deus, que são descendentes dos israelitas, eles sim observam o sábado, eles sim observam essas festividades, e eles servem a Jesus, glória a Deus. O gentio não observa, glória a Deus. Acabou isso, meu irmão. Acabou. Então, se você frequentou no Brasil ou aqui nos Estados Unidos, alguma igreja brasileira judaizante, e foi ensinado a hábito de que você tinha que usar aquele kippar, o talit, tocar shofar na igreja. Isso é errado, pastor? Não é errado. Só que é para quem quiser. Se você é judeu, você deve observar, faz parte da sua cultura. Se você é judiado como eu, não precisa. Tá bom? Tá claro? Os judeus descansam num dia da semana. Nós descansamos numa pessoa. Esta pessoa se chama Jesus. Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu serei o vosso Shabat. Eu vos darei descanso. Ponto. Ok? A festa de Pentecostes, no hebraico, Shavuot, e se tiver algum hebraísta aí aqui presente, ou nos ouvindo nessa transmissão, me perdoe a pronúncia aí, mas é a melhor forma que eu achei de ler isso, né? Shavuot. Era uma das 7 festas do Senhor no Antigo Testamento. Essa festa celebrava a colheita e posteriormente passou a ser associada também à entrega da lei no Sinai, porque a lei foi entregue a Moisés, escritas pelo dedo de Deus em tábuas de pedra, no dia de Pentecostes. Então, os judeus fazem essa associação. E no dia de Pentecostes, para a igreja aconteceu a descida do Espírito Santo. Os judeus celebravam a entrega da lei. E nós vamos fazer um paralelismo entre esses dois eventos. Então, quando acontecia a festa do Pentecostes? 50 dias após o dia das primícias. Começava a contar o dia das primícias. 1, 2, 3, 7 semanas, vezes 7, 49. No dia seguinte, que era o domingo, eles deveriam celebrar essa festa. Está nos versículos 15 e 16 que eu li. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão.
até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Então era o encerramento da festa das primícias, ou da colheita dos cereais. E eu disse semana passada que o primeiro cereal a ser colhido era a cevada, porque amadurecia primeiro. E o que demorava mais a amadurecer era o trigo. Então, neste dia, o dia de Pentecostes, o sacerdote apresentava a Deus o trigo, porque era o último a ser colhido. Então, o texto bíblico diz que a oferta tinha 2 pães. Diga, 2 pães. 2 pães. Olha só que interessante. E a Bíblia dá a quantidade de farinha que deveria ser preparada. 2,5 kg de farinha. Só que este pão da oferta do dia de Pentecostes, ele deveria ser adicionado fermento. Olha só que interessante. Quantos pães eram? Eles deveriam ser adicionados fermentos e eles deveriam ser movidos juntamente com toda a oferta que eu mencionei, que o texto bíblico descreve. Então eles moviam a oferta: leste, oeste, norte, sul, para cima e para baixo. O que significa isso para eles? De que a bênção de Deus sobre a vida deles seria abrangente. E eles tinham aliança com Deus e com o solo. Com Deus abençoando o trabalho das mãos deles. Para os judeus. Só que para a igreja, é o evangelho sendo pregado leste, oeste, norte, sul. E era o céu descendo até a terra. Era o Espírito Santo descendo sobre a igreja no dia de Pentecostes. Não é isso maravilhoso? Então olha só, por que eles adicionavam fermento? A Bíblia diz que em praticamente quase todas as ofertas queimadas, o fermento era proibido. Então por que nesta festa do Pentecostes eram assados 2 pães e era adicionado o fermento? Por quê? Porque estes pães não simbolizavam Cristo. Porque Cristo é simbolizado no pão sem fermento. Porque o fermento simboliza o pecado. Estes 2 pães simbolizam, segundo os estudiosos, os intérpretes cristãos, os 2 povos, judeus e gentios, agora unidos em um só povo. E por que o fermento? Porque tanto nós, gentios, como judeus, temos fermento, temos pecado, cometemos pecados. Quantos pecadores nós temos aqui agora? Levante a mão. Só os pecadores. Os santos fiquem com a mão levantada, baixa, assim, que não tem pecado. Aí levanta agora que você mentiu, então você pecou também. Então o fermento sendo adicionado, sendo levado ao fogo, fala da obra do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que desceria como fogo, formando dos 2 povos, dos judeus e dos gentios, um povo chamado igreja. Nós outros, yo, ustedes, nós, agora unidos em um só corpo. Diga amém por isso. Então eu quero te convidar à leitura. Vocês vão colocar Efésios 2,14. Dá para colocar aí, por favor? Vamos ler Efésios 2,14. For he himself... Não, em inglês não, né? Em português. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez igreja, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Outro versículo. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos 2, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo
a paz, outro versículo, e reconciliasse ambos, judeus e gentios, em um só corpo, igreja, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. 17, e vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe. Quem que estava longe? Ustedes. Estava longe. Também aos que estavam perto. Quem que estava perto? Israel, judeus. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, cidadãos junto com os outros cidadãos que são judeus, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Quem é que diz amém aí? Estão vendo o simbolismo nessa festividade? Então Cristo fez dos dois, judeus e gentios, um só povo. Na nova aliança, os gentios eram um povo exclusivo, separado. Na antiga aliança. Na nova aliança, Cristo fez dos dois povos, dos judeus e dos gentios, um só povo. Então Deus divide a humanidade entre judeus, gentios e igreja. Quem é a igreja? São pessoas gentias e judias e judeus que formam um corpo que se chama a igreja. E está aqui representado nos dois pães feitos da mesma massa, sendo adicionado fermento. Quais eram os sacrifícios oferecidos? Além dos pães, eram oferecidos 7 cordeiros. Diga, 7 cordeiros. Simboliza a dedicação completa e perfeição da consagração. O número 7 na Bíblia representa o número da completude, da plenitude. Um novilho, diga, um novilho. O novilho representa uma entrega de grande valor e adoração. Diga, 2 carneiros. Carneiros fala de serviço ao Senhor. Diga, um bode. Esse bode era oferecido pelo pecado. Mesmo numa festa de alegria, de celebração, de encerramento da colheita, o pecado era sempre tratado, mencionado, porque era algo que era característico do ser humano e precisa ser tratado, confrontado em qualquer situação ou circunstância. 2 cordeiros como oferta pacífica representa a comunhão restaurada entre Deus e o seu povo. Olha que maravilha! E tudo isso apontava para Cristo. Tudo isso, de forma simbólica, estava comunicando para o povo de Israel. E o intuito de Deus é que eles comunicassem essa verdade de Deus para os demais povos. Porque no Velho Testamento nós temos milhares de pessoas que foram salvas que não pertenciam ao povo de Israel. Pastor do céu, tem? Temos. Temos Ruth a moabita, temos Raabe a prostituta, temos 120 mil moradores de Nínive que se arrependeram e se converteram. E nós temos inúmeras outras pessoas que não pertenciam ao povo de Israel que foram salvas. Portanto, a salvação, apesar dos judeus tentarem manter exclusiva a revelação de Deus, Deus, na sua infinita misericórdia, estava alcançando pessoas de outros povos, de outras nacionalidades, e estava dando a oportunidade, através da fé, através do arrependimento, para que se achegassem a Ele. E quanto mais Deus tentava, procurava alcançar outras pessoas, mais os judeus se fechavam, mais eles impediam para que os gentios se chegassem a Ele. E eles colocavam para os gentios rigorosas observações cerimoniais, que os gentios diziam, não vou mexer com isso não. Não, forget it.
todas essas festividades apontavam para Cristo. Então por que nós não apresentamos mais sacrifícios, nem de animais, nem de cereais? Porque Cristo, Ele se tornou o sacrifício, e de uma vez por todas, ofereceu a si mesmo como sacrifício por todos nós. Então, pastor, hoje nós não temos sacrifício? Temos. Pastor, então me fala, que faz tempo que eu não estou sabendo que eu tenho um sacrifício para oferecer. Me fala, pastor. Romanos 12:1, olha o que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso, bata no peito e diga: hoje eu sou o sacrifício. Você, eu, nós somos o sacrifício. Diz o texto: apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O ser humano é corpo, alma e espírito, que é o vosso culto racional, um culto feito com entendimento. Tem pessoas que usam isso aqui para dizer que o culto não pode ter manifestação sobrenatural, porque o culto tem que ser racional. Esses são os tradicionais. Já o pentecostal já disse: isso aí não é para nós não. É a primeira parte, só que é para nós. É fogo puro, é só vitória. Vamos cantar, vamos dar glória, porque o varão está se movendo. Então o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: que o nosso culto ele deve ser oferecido com entendimento, com conhecimento do propósito que nos une. Nós precisamos saber por que nos reunimos, por que precisamos congregar, por que eu preciso me relacionar com meu irmão. Por quê? Porque isso faz parte do nosso sacrifício. E o nosso antigamente eles ofereciam um animal cortado em pedaços. O animal já tinha que ser morto para ser oferecido. Na nova aliança, Paulo está dizendo: ei, vocês não precisam trazer cereais, vegetais, alimentos. Vocês não precisam trazer nem cordeiro. Então o que eu trago, Paulo? Você traz o seu corpo. Você é o sacrifício. Você é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então quando você vem à casa do Senhor, reunir-se com seus irmãos, e você levanta as suas mãos e diz: aleluia, glória a Deus, Deus te abençoe meu irmão, Deus te abençoe minha irmã, Deus é contigo. O que é isso? Você está oferecendo a Deus o seu culto. Ah, pastor, mas tem uns irmãos da igreja que dão um aleluia alto, aí não precisa ficar dando aleluia alto. Meu irmão, não precisa dar aleluia alto. A Bíblia não manda você dar aleluia alto e não proíbe quem dá aleluia alto. Você fica à vontade para se expressar segundo a sua personalidade. Mas o que você precisa entender é que o seu culto precisa ser racional. Ele precisa ser oferecido com entendimento, com conhecimento. E o seu culto ele precisa também ser emocional. Você precisa tocar a Deus com as suas emoções, porque Deus ele pode ser tocado através das nossas emoções. A Bíblia diz que Jesus, por diversas vezes no Novo Testamento, ele teve misericórdia, ele teve compaixão, ele se compadeceu do grito de Bartimeu. Então Deus, mesmo sendo o Senhor soberano, sabendo de todas as coisas, ele conhecendo o futuro, mas ele gosta de quando você, tchanã, parece que vai surpreender, ele já sabia, mas Deus faz assim, ó, oh, uau! Porque ele quer participar do seu culto, da sua emoção que você traz. Por isso que ele se agrada do seu culto. Diz o texto bíblico, olha o versículo 22 do texto de Levíticos que nós lemos: quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deus está dizendo: olha, o pobre e o estrangeiro, o imigrante, diga Joe, desfruta de uma proteção especial de Deus.
Tem alguns grupos na Bíblia que eles desfrutam de um cuidado especial de Deus. Quem? O órfão. Por isso que a Bíblia, Deus se identifica como o pai do órfão. A viúva, Deus se identifica como o marido da viúva. O imigrante, Deus se identifica como protetor do imigrante. Então, quando um órfão, uma viúva, um imigrante ora, sai de baixo. E por que você não usa esta bênção que você tem? Ao invés de ficar lamentando, choramingando, reclamando, achando que um novo presidente, um novo partido vai te ajudar, não vai, meu irmão. Nós estávamos com outro aí, não fizeram nada. A sua ajuda vem de Deus, o seu socorro vem de Deus. Tira os olhos dos montes. Davi diz, eu vou ficar olhando para o monte, de onde que vem o socorro? Vem de qual monte? Não vem de monte nenhum. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando Deus disse, olha, eu quero que vocês não peguem as espigas que caírem no chão e não façam a colheita até o final, até o último. Não. Quero que você deixe os cantos para quem? Para os pobres. Para as pessoas que não querem ninguém passando fome aqui. Então, o que isso significa? Que a graça, ela nunca termina em nós. Ela precisa ser compartilhada. Você precisa passar para os outros. Você tem que ter o suficiente para Deus te abençoar, o suficiente para que você abençoe os outros. Qual é o intuito de Deus em abençoar um crente? É para que ele more numa mansão, para que ele ande só de bolsas e sapatos de marca, só para que ele dirija os melhores carros, viaje em primeira classe. Isso tudo é bom, isso é maravilhoso. Mas não é para parar em você, é para você ser um canal, ser uma bênção. Deus disse a Abraão, Abraão, vou te abençoar. Ele disse, thank you so much, Deus. Abraão, vou te abençoar muito. Oh, Deus, thank you very much. Deus, Abraão, eu vou te abençoar de uma forma extraordinária. Deus, para que tanta bênção? Aí Deus disse, é para que você seja uma bênção. Abraão, se tu uma bênção. Então, se você está sendo abençoado, é para você ser uma bênção. Diga assim, eu sou uma bendição. Já que o inglês não está vindo mesmo, né? Então vamos de espanhol mesmo. Diga graças a Deus. Olha só que interessante. O Pentecostes e o Monte Sinai. Qual é o paralelismo entre esses dois eventos? Os judeus passaram a relacionar o dia de Pentecostes, a entrega da lei no Monte Sinai, que foi no mesmo dia. Então, no Sinai, se você ler Êxodo 19, a partir do 19, depois quando você chegar em casa, leia lá, para você ver como que aconteceu aquele fenômeno extraordinário. Deus se manifestou com fogo, com trovões. O povo de Israel ouviu a voz de Deus. A Bíblia diz que o monte fumegava. Não é esfumegava, não, é fumegava. O monte fumegava, tremia, quando a presença de Deus baixou sobre aquele monte, a ponto do povo ficar com medo, do povo dizer, Moisés, fale você com Deus, e depois fale conosco, porque é terrível essa presença. Deus diz, coloque limites no monte, quem passar desse monte será morto. Então no Sinai, houve barulho, houve trovões, houve voz, e Deus escreveu em tábuas de pedra. Mas olha o que aconteceu, quando Moisés, pelo fato de ter demorado em cima do monte, diz a Bíblia, 40 dias, o povo começou a se lembrar do Egito, das musiquinhas do Egito, começou a se lembrar das cebolas do Egito, do que ele comia no Egito, porque eles haviam saído do Egito, mas o Egito não havia saído deles. Eles saíram do Egito, se converteram, mas eles queriam ainda um arraial de Jesus. Eles saíram do Egito, mas eles queriam assim
um sertanejo gospel. Estava com saudade. Eles começaram a se lembrar. O problema de uma pessoa que não rompe com o Egito é que mais cedo ou mais tarde ele vai dar uma ida lá. É só alguém virar a cara para ele, é só alguém maltratar ele, é só alguém não curtir a foto dele que ele fica tristinho, magoadinho. Aí ele, porque alguém não me quis, eu vou ali no Egito comer umas cebolas. Só que quando Moisés ouviu aquele barulho, o povo havia se juntado para festejar e haviam construído um bezerro de ouro. O ouro que Deus havia dado para o povo quando saiu do Egito, eles usaram para construir um bezerro. O problema não é o dinheiro, o problema é a forma como nós usamos o dinheiro. Deus transferiu a riqueza do Egito para os israelitas, mas eles usaram a riqueza que Deus deu para eles de forma errada. O problema não é a riqueza, é a forma como nós usamos os recursos. E quando Moisés desce do monte e viu o povo sambando, requebrando, rebolando, ele viu o povo em todo aquele alvoroço. Diz a Bíblia que ele lançou as tábuas da lei. E naquele dia, diz a Bíblia, só você ler lá em Êxodo, 3.000 pessoas foram mortas pelo juízo divino por causa de sua profanação, por causa do seu pecado. E olha só que interessante, no dia de Pentecostes, Deus desce novamente. Agora ele desce em forma de línguas como de fogo. Agora Deus não escreve em pedras, mas Ele escreve em nosso coração. Na antiga aliança eles tinham que circuncidar a carne, no corpo. Na nova aliança, somos circuncidados no coração. Deus não escreve em tábuas de pedra, Deus escreve nas tábuas do coração. E Deus havia profetizado isso centenas de anos antes de Cristo vir. Olha o que diz Jeremias 31, 33, diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Quem diz amém por isso? Isto se cumpre no dia de Pentecostes. Jesus disse: olha, para que o Espírito venha, é preciso que eu vá. Porque é interessante, desde a criação, a Trindade trabalha. E sempre em alguma etapa, uma das pessoas da Trindade está em evidência. Por exemplo, na criação, Deus Pai se destaca. Ele sobressai na criação, Ele cria, mas o Espírito está atuando e a palavra, o verbo que é Cristo, estava criando. Na redenção, o Pai se retrai, o Espírito unge a Jesus, o Filho vai, cumpre a obra da redenção, mas o Pai está dizendo: este é meu Filho, em quem eu tenho prazer. O Espírito está dizendo: olha, eu vou empoderar Ele, dar poder para que Ele possa exercer um ministério messiânico na terra. Mas quem estava em evidência era o Filho. Agora, na dispensação da graça, a partir do dia de Pentecostes, quem que está em evidência? É o Espírito. Mas Jesus está atuando? Está. O Pai está atuando? Está. Mas quem é a pessoa da Trindade que está em evidência nessa dispensação? É o Espírito Santo. Por isso essa dispensação, que começou no dia de Pentecostes, é chamada de dispensação do Espírito Santo. Jesus disse: olha, convém que eu vá. Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, era o testemunho de que o Filho havia chegado ao seu lugar no trono.
Porque Jesus disse: se eu não for, não poderei enviar o Consolador. Mas quando eu for, o Consolador virá. Isso está exemplificado por toda a Bíblia. No dilúvio, a Bíblia diz que Noé soltou uma pomba. E ela saiu e voou, e não encontrando lugar para pousar as suas patas, ela voltou para dentro da arca. Noé esperou 7 dias, soltou essa pomba de novo, a mesma pomba, saiu, voou, e quando ela voltou, trazia no bico um ramo de oliveira. Noé entendeu que as águas haviam baixado. Ele segurou essa pomba por mais 7 dias, e pela 3ª vez ele soltou a mesma pomba. E diz a Bíblia que ela não voltou mais. E aqui nós temos uma figura da Trindade. A primeira viagem da pomba é o pai que sai no dia da criação e volta. A segunda viagem da mesma pomba é o filho que sai no dia da redenção e volta com um sinal no bico, com o sinal dos cravos, dos pregos, da lança, com as marcas no seu corpo. E a terceira viagem da mesma pomba é o Espírito Santo que desceu no dia de Pentecostes e não voltou até hoje. Por quê, pastor? Porque eu e você estamos aqui. E ele só voltará quando levar a igreja para o encontro do Senhor nos ares. Quem tem essa esperança, diga glória a Deus. O Espírito Santo é derramado 50 dias depois da ressurreição. Jesus ressuscitou no primeiro dia, no dia das primícias. 50 dias depois, as nações estavam ali em Israel. Segundo alguns estudiosos, 14, outros dizem um pouco mais, de judeus de diversos lugares do mundo conhecido estavam ali. E quando o Espírito Santo vem sobre os crentes no dia de Pentecostes, e o Espírito Santo desce como línguas repartidas como que de fogo. Pastor, você tem ideia de como foi o dia de Pentecostes? Tem uma noção. Eles estavam cansados de orar. Quem aqui já cansou de orar? Orou até cansar. Não cansou de orar, orou até ficar cansado. Eles estavam orando 10 dias. Então quando você está orando há muito tempo, meu irmão, não adianta você vir com a espiritualidade dizer que tem que ser de joelhos. Você não aguenta mais. E a Bíblia diz que eles estavam sentados no dia de Pentecostes. Estava sentado. E Pedro, Tiago, João, Maria Madalena, Joana e tantos outros, talvez Bartimeu, tantos outros discípulos, os discípulos de Jesus, estavam todos reunidos ali. E de repente um começou: ô Tiago, sentindo o coração queimar, rapaz. O que é isso? Você está sentindo? Estou também sentindo. E se João fosse de lá, de GV, ele falava: estou sentindo um trem. Estou sentindo um trem queimando aqui dentro, rapaz. Porque quando a gente não sabe o que é, a gente fala que é trem, explica tudo. Os de lá entendem. Estou sentindo um trem. Um trem queimando. Aí ele, cara, estou com vontade de dar glória a Deus, rapaz. A gente não ficava aqui só ouvindo em silêncio. Mas, então dá glória a Deus. Aí um falou assim: ó glória. Aí o outro de lá: rapaz, dá um glória aí que você vai desabafar um pouquinho. Você está sentindo esse fogo, esse tor. Dá glória para desabafar. Senão você vai morrer do coração, rapaz. Abre a boca. E aí começou o outro: ó glória. Ou de lá: ó glória. Dá um glória que melhora aí. Ó glória. Eles começaram a glorificar, começaram a louvar a Deus, começaram a abrir a boca e adorar a Deus e oferecer o culto racional, o culto com entendimento, mas também com a emoção, com o coração, com a vontade de agradar a Deus, dizendo: Deus, nós estamos aqui na tua presença, aguardando a sua promessa. O Senhor quem nos mandou ficar aqui, e nós não deveríamos sair sem a descida do Espírito Santo. Deus envia o Espírito Santo.
Estamos aqui, Deus, manda, manda, manda. E de repente a Bíblia diz, veio do céu um vento como de um som veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Quando aconteceu isso? Às 9 horas da manhã, 50 dias depois do dia de Pentecostes. Por que, pastor, então, que as igrejas americanas fazem o culto de manhã? Por causa disso. Por que as igrejas latino-americanas fazem o culto à noite? Por causa do clima, a noite é mais fresco. Só por causa disso. Às 9 horas da manhã, o Espírito Santo desceu. E a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas. Línguas das 14 nacionalidades que ali estavam. O que era isso, pastor? Lembra que eu falei da oferta? Que era movido para leste, oeste, norte e sul. Para cima e para baixo. Leste, oeste, norte e sul. Para cima e para baixo. Leste, oeste, norte e sul. Para cima e para baixo. Eram as nações que estariam ali no dia de Pentecostes. Estava profetizado na celebração dessa festividade. Antes, no Velho Testamento, somente os reis, os profetas e os sacerdotes poderiam receber o Espírito Santo. Na nova dispensação, Deus não está limitado a um local físico, a um templo, a um prédio. Na nova dispensação, Deus diz: olha, o meu Espírito será derramado sobre homens, mulheres, jovens, idosos e servos. O Espírito foi derramado no dia de Pentecostes. Quando a lei foi dada, 3.000 pessoas foram mortas, julgadas por Deus. Quando o Espírito Santo foi dado, 3.000 almas foram batizadas nas águas. A lei foi escrita em pedra, a graça foi escrita no coração. A lei veio com fogo queimando montanhas, topo das montanhas. A graça veio com fogo queimando os corações dos primeiros discípulos. A lei veio com a voz de Deus proclamando como um trovão. A graça veio com a voz do Evangelho, Pedro colocando-se de pé no dia de Pentecoste e proclamando o Evangelho. A lei veio, trouxe juízo para 3.000 pessoas. A graça se manifestou, trazendo salvação para 3.000 almas. A lei, quando foi dada, causou medo, pânico diante do povo, causou distância. A graça, quando se manifestou, trouxe poder, trouxe intimidade com Deus. Cristo, Ele é o cumprimento das festividades judaicas. Por que, pastor, não celebramos essas festividades? Porque nós temos Cristo. Se você tem Cristo, você tem tudo. Se você tem Jesus, você tem tudo que você precisa. Lembra da música lá dos anos 1800 e pouco? Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Só os crentes velhos. Mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Aleluia. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Eita glória. Aleluia. Você nem o Berval conhecia. Maravilha. O dia de Pentecostes marca o início da dispensação da igreja. A igreja é inaugurada no dia de Pentecostes e ela durará até a próxima festividade, que é a festa das trombetas. A festa das trombetas vai dar fim a esse período de pouco mais de 2.000 anos que nós estamos vivendo.
E nós acabamos de entrar no terceiro milênio da graça. Se você não sabia disso, fique sabendo. Cristo nasceu aproximadamente 4 anos antes da data que eles dizem. Então hoje nós estamos em 2030 aproximadamente. Eu falei isso num dos cultos anteriores. Nem sei se foi num domingo, mas eu falei. Ou seja, nós já entramos no terceiro dia, que é o terceiro milênio, que é o dia da ressurreição. Nós já entramos nesse tempo profético. Ah, pastor, quer dizer que Jesus não poderia ter vindo antes? Poderia. Mas olha, que tempo maravilhoso nós não estamos vivendo. 2026, nós acabamos de entrar no terceiro milênio da graça. E sabe quando Jesus ressuscitou? Nas primeiras horas do terceiro dia. Olha, pastor, você está dizendo que Jesus vai voltar já? Most likely. Pastor, quer dizer que eu não vou ficar velho? Já está. Alguns, né? Já está mesmo. Pelo jeito que você calça sua meia, já está dando para ver que você está ficando meio velho. Ou pelo menos que não faz exercício. Nós estamos vivendo um tempo profético. E nós poderíamos cantar aquele hino antigo, tudo nos mostra que Cristo já volta. Breve Jesus voltará. Tudo está anunciando. Só que o terceiro dia é marcado pela manifestação do Espírito de Deus. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E lembra que os pães, que as ofertas eram movidas leste, oeste, norte e sul, para cima e para baixo. Enquanto alguns crentes estavam brigando sobre a Copa do Mundo, se poderia colocar dentro da igreja ou não, se poderia mudar a programação do culto, os crentes, alguns, discutindo se podia mudar uma programação ou não. Aí quando os crentes ficam discutindo muito, sem ter muito conhecimento, sabe o que Deus faz? Deus pega um cara que estava afundado nas drogas, estava afundado na vida de pecado, estava afundado na lama, para ele aparecer no estádio, no intervalo do jogo da final da Copa, para mais de 2 bilhões de pessoas no mundo que estavam assistindo, para cantar uma música que não fazia muito sentido, que eu mesmo não gostei. Sing hallelujah to your Father, hallelujah, dando gratidão a Deus. Aí você fala, mas por que Deus está usando essas pessoas? É porque os crentes estão muito cheios de frescura. É porque os crentes estão muito cheios, conhecem muito a Bíblia. Eles estão como os fariseus, com a cabeça endurecida. Eles não adianta, você vai mexer com um crente desse, não adianta. Eu tenho 35 anos de pastorado, eu descobri que não adianta você tentar mexer com esse tipo de gente, não adianta. Eles são inflexíveis, não vão mudar. O que você faz? Deixa pra lá. Não faz nada. Não fala, não adianta, não adianta. Aí o que Deus está fazendo? Deus está levantando pessoas, salvando lá do mundo, trazendo para dentro da igreja, para cantar uma música no estádio. Aí os que estão brigando, não pode ter culto, cancelar o culto, porque a programação da igreja é sagrada, igual a lei de Deus. Não pode mudar a programação, porque eu nasci, fui criado nessa igreja, e meu pastor estava lá no culto de terno e gravata, na hora da final do Brasil. Aí eles ficam brigando com essas coisas. O que você faz com isso? Não faz nada. Como é que você responde? Nada. Pastor, você não postou nada. Alguém até me falou, pastor, você não postou nada nas redes sociais. Não adianta, meu irmão. Não adianta você ficar discutindo. É uma perca de tempo. O que você tem que fazer? É vir ver o jogo, assiste, dá glória também, quando faz gol. E larga para lá esse povo. Mas você precisa entender que você está vivendo num tempo profético. Você está no terceiro dia. E a Bíblia diz que no terceiro dia Ele me levantará. Está profetizado.
Nós acabamos de entrar no terceiro dia. Acabamos de entrar no terceiro dia. Jesus, ele se levanta nas primeiras horas do dia, logo no início. Antes do sol nascer, ele já se levanta. Crente, a sua redenção está próxima. Fique de pé. O que o Pentecoste simboliza? De que Jesus cumpriu a lei. Cumpriu perfeitamente a lei. E ele pôde fechar a página da lei e abrir a página da graça. Quando a graça foi aberta, vieram 3.000 almas, pessoas de 14 nacionalidades. Aí eles ouviram a pregação de um homem simples. Eles perguntaram: o que faremos nós? Nós estamos com o coração quebrado, porque o poder com que você acabou de falar isso esmiuçou as minhas conclusões, as minhas interpretações. Como pode? O que eu faço? Aí Pedro diz: arrependei-vos, mude de mentalidade, mude de cabeça, essa cabeça dura, essa cabeça que acha que sabe tudo, muda, e convertei-vos. Aí a Bíblia diz que eles se arrependeram, se converteram. Pedro pegou, deu uma descabelada neles. E agora o que a gente faz? Vamos batizar. É muito provável, não está na Bíblia, São Cleverson, capítulo 370. É muito provável que eles forem para o tanque de Betesda ou para o tanque de Siloé. Talvez os religiosos talvez não deixariam muito, mas eu tenho certeza que foram os crentes mais meio audaciosos que foram para lá. Eles foram para o tanque. Quantos estão batizando? 3.000. O que é isso? Quando a lei foi dada, ela apontou o pecado, ela denunciou o pecado do povo. Quando a graça foi dada, o amor de Deus alcança todos os pecadores. E essa é a missão da igreja para os 4 cantos da terra. É uma aliança entre Deus e a igreja. Deus e a igreja. É o céu na terra. Quando nos reunimos, oferecemos o nosso corpo como sacrifício vivo. E é o nosso culto. É por isso que sentimos o nosso coração ferver. É por isso que mesmo que a gente fale baixinho, mas dá uma vontade de aleluia, bem baixinho, mas dá vontade de glorificar a Deus. Por quê? Porque é o corpo de Cristo, nós, o povo de Deus, que fomos alcançados por esta graça, por essa misericórdia, e estamos reunidos aqui. Quantos dizem amém?